De do Kenji Amani. Kenji, você tem meia hora para apresentação e aí depois disso a gente vai passar para uma fase de arguição por parte da banca. Pode ficar à vontade. Aí eu acabei de esquecer. Agradeço também a presença aqui do Thiago e de Tainá por terem disponibilizado o tempo deles para poder fazer a avaliação do seu trabalho, tá? Eles fazem aqui parte da banca. Pode ficar à vontade para começar. Show. Obrigado. Só para confirmar, vocês estão vendo minha tela, né? Então, perfeito. Está aparecendo certinho. Beleza. Show. Vou começar aqui, então. Sobre meu TG, primeiro que é sobre a aplicação de RL para fazer um goleiro em vários ambientes, no simulado e na vida real. Depois eu vou detalhar cada uma dessas partes. Tem essas sessões aí, várias sessões. Eu vou começar pela motivação, que é basicamente RL é um método para você controlar robôs, é uma forma de controlar robôs, vocês vão entender direito depois, mas que normalmente ela é usada principalmente em simulação, mas o DeepMind fez aqui esse trabalho que eu achei bem interessante, que foi controlar os robôs usando o RL, puro RL, sem controle. Quer dizer, é sobre uma camada de controle que, se não me engano, o output do RL é os torques de cada pedaçozinho do robô. E eles usaram essa técnica que se chama Domain Randomization para transferir a camada de RL da simulação para a vida real, porque a RL tem muito overfitting com simulação. Na RL você precisa de simular várias iterações e isso acaba gerando overfitting na simulação, e como a simulação não é uma representação fiel da realidade, muitas vezes dá errado na realidade. Só que eles conseguiram fazer zero shot, que quer dizer sem nenhum treinamento do RL na vida real. Aí, deixa eu ver o próximo, que é contextualização, que é basicamente a gente é da Androids e a gente participa de várias competições, CBR, RoboCore Experience e RoboCup. E esse é o nosso robô, especificamente a gente é da categoria de VSS, que trata desse robô very small size, bem pequenininho, que é um robô diferencial com 2 rodas, uma de cada lado. Basicamente, um rápido explicação de como funciona o VSS é que a gente tem um computador que tem conectado a uma câmera, a câmera vê o campo e, através de padrões que tem em cima dos robôs, ela identifica a posição e orientação de cada oponente, cada robô, cada aliado, e a partir disso ele consegue fazer decisões e controlar as 2 rodas do robô, para fazer ele jogar no futebol, através desse rádio aqui que se comunica com cada um dos robôs. Revisão de literatura, que é basicamente quais são os trabalhos que pessoas fizeram aqui no VSS e em RL. Que o primeiro foi esse do Thiago, que é basicamente, ele começou a aplicar RL no VSS e criou toda uma framework para a gente conseguir facilmente criar agentes de RL controlando os robôs de VSS numa simulação que a gente tem da Android. Depois, outro trabalho foi da Tainá Baldão, que aplicou RL nessa mesma simulação, só que para chutar, para fazer behaviors de pênalti, de chute de pênalti, em que ela obteve resultados bem interessantes com performance bem mais elevadas do que o que a gente tinha, a baseline que a gente tinha, que é utilizando o Univector, mas ainda assim só na simulação. E esse aqui do Bassan, se não me engano, é da Robocin, que eles fizeram o agente de RL e conseguiram aplicar na vida real em 2019, na parte de 2019, e conseguiram um 4º lugar. Eu acho que é esse, posso estar enganado, mas eu acho que é esse. De qualquer forma, eles fizeram RL e conseguiram um 4º lugar na competição de 2019 com essa equipe. E por último é o do vídeo que eu mostrei anteriormente, que é dos DeepMind, que conseguiu controlar os robôs humanoides com RL usando o Domain Randomization para transferir para a vida real. O objetivo desse trabalho qual que é que antes a gente tinha já vou avisando que o meu TG ele é um pato. Ele é tipo o pato que ele sabe andar, sabe nadar, sabe voar, mas ele faz tudo a romeno. Então não é... Tentei fazer de tudo, mas no fim ele faz um pouquinho de tudo, mas só que é mesmo a romeno, cada vez. Aí tipo, qual que é o objetivo? Que é tipo fazer controle clássico, como é que é antes? A gente usava controle clássico para o robô goleiro atingir a predição da bola com velocidade zero. E a nossa framework de RL era limitada para só nosso simulador. O objetivo é fazer controle ótimo
comportamento parecido com controle ótimo usando RL, considerando mais coisas, mais informações do estado, considerando a posição do oponente, considerando a bola também, o que nos ajuda a prever se o oponente vai chutar em qual direção, e também ele não vai se limitar a chegar na predição da bola com velocidade zero. E além disso, implementado com RL na vida real e assim. Então, na época eu não sabia que era uma coisa tão ambiciosa. Mas enfim, continuando os diferentes ambientes que a gente tem, que é primeiro, nosso simulador, que é onde foram feitos todos os trabalhos anteriores de RL, foram feitos aí, e que a gente consegue simular vários treinamentos, e por isso que a gente consegue fazer behavior de RL tão sofisticados. Se vocês forem ver os papers de antes, são bem impressionantes os resultados. Em que a gente usa uma biblioteca chamada ODE para física, utiliza comunicação síncrona, um ruído artificial, quer dizer, pode incluir um ruído artificial, pode incluir um atraso artificial, e tem atrito entre os robôs e o chão e a bola. Tem o FearAsim, que é outra simulação que é usada pela competição, em que eles usam também a ODE para física, só que a comunicação é assíncrona. Em outras palavras, o simulador roda independente de como os nossos agentes rodam. O simulador não espera os nossos agentes rodarem para rodar. Não tem ruído e não tem atraso e não tem atrito. E esse é o mundo real, que é basicamente tem atrito, tem ruído, tem estudo, tem a física do mundo real, que é a física de verdade. Tem também, do nosso lado, toda uma parte de processamento de visão, que é o que causa o atraso, e tem os filtros que a gente usa para mitigar tudo isso aí. Explicando um pouco mais sobre a vida real, que é tipo, basicamente, esse é o nosso robozinho. O nosso robozinho tem essas partes de Teflon embaixo, que é para ajudar com um toque com o chão, para ajudar um pouco o atrito. Quando ele vai para frente, ele bate com essa parte metálica com o chão, e aí esse Teflon ajuda com essa interação entre o robô e o chão. E para trás a mesma coisa. Tem essas rodinhas de borracha e tem essa bateria. Por que eu estou mencionando isso? Porque antes de alguns testes que eu vou fazer, eu sempre vou fazer o tal do pit stop, que é basicamente vou trocar esses Teflon por novos, limpar a rodinha com álcool e com fita isolante e recarregar as baterias. O nosso processamento de visão, como é que funciona? A gente tem, primeiro, eu dividi em 3 etapas, dá para dividir de outras formas, dependendo de quem mas dessa forma me ajuda, que primeiro é a detecção de blobs. A visão da câmera a gente classifica de acordo com cada cor, e aí, por exemplo, esses dois aqui eu classifiquei como ciano, e aí os pixels da câmera aqui estão classificados como ciano juntos, a gente agrupa. Isso é a detecção de blobs, é basicamente agrupar esses blobs de cor. Depois basicamente esse ser o átomo, né, e aqui seria meio que a molécula, uma molécula de blobs que representa o nosso robô, que é a capa em cima do robô que identifica ele para a câmera. E essa é a segunda etapa, que é basicamente identificar esse blob azul está perto desse blob vermelho e verde, e ele estão juntos, então eu sei que isso é um robô. E além disso, a gente define a orientação como sempre para cima, ou seja, facilita ver que meio que esses aqui são os olhinhos do robô. Então, pensem nisso para quando for identificar a orientação do robô. E depois a atribuição, dados os patterns que eu vi, todos eles são robôs, quais são os aliados e quais são os oponentes. A gente identifica qual que é o aliado e qual que é o oponente baseado na cor do bloco maior, se é azul ou se é amarelo. Se é azul é aliado, se é amarelo é oponente. Filtros. O que são esses filtros que a gente usa? O que é um filtro, basicamente, primeiro? Quando a gente identifica um robô da câmera, ele vem com ruído, obviamente, então ele fica aparecendo com essa curva vermelha tracejada. O filtro ele consegue remover o ruído, ou seja, deixar ela smooth dessa forma. E também existe na nossa camada de filtros essa etapa que dá para ele prever. Seria essa parte em verde aqui, dá para prever um robô para frente. Por exemplo, usando talvez um modelo de movimento retilíneo uniforme, eu identifico que o robô está com tal velocidade, em que posição ele vai estar daqui a dois frames, por exemplo. Dá para fazer isso. E a gente usa um filtro de calma na bola, assumindo que ele vai assumindo um atraso de 2 frames, ou seja, a gente prevê 2 frames adiante, e a gente faz um filtro passa-baixas no oponente e assume também que vai ser 2 filtros adiante. A gente não usa um filtro no robô aliado, e eu não sei porquê, acontece às vezes isso no código, vocês vão ver também, que talvez seja um bug do time.
E existe uma coisa também que o filtro, às vezes, ele tem um viés para o passado, porque, às vezes, como é que você faz um filtro? Você considera, por exemplo, a média dos últimos 10 posições, e acaba que o peso do passado faz você um pouco para o passado. Então, você acaba tendo que adiantar um pouco para o futuro em um frame já para compensar por esse atraso do próprio filtro. Tá. E aí o próximo que é como é que é um pouquinho mais no controle clássico que eu falei. Como é que é esse controle clássico? A gente assume que o robô ele é um robô uniciclo, ou seja, ele tem uma velocidade linear e uma velocidade angular, um determinado ângulo θ, com relação a determinado eixo cartesiano também, com posições x e y em relação a esse eixo cartesiano. E a gente assume desse jeito é equivalente a assumir um robôzinho diferencial com duas rodas, porque dá para converter a velocidade linear angular as velocidades da roda esquerda e direita com mecânica básica. E aí, como é que a gente faz o controle de uniciclo? O controle do uniciclo, basicamente, a partir dessas equações aqui, desses modelos, a gente consegue essas equações diferenciais, faz essas aproximações, por causa que a gente quer usar controle linear, cosseno de θ aproximado de 1, cosseno de θ aproximado de θ, aquilo que a gente aprendeu no vestibular, e a partir dessas equações, elas indicam essas leis de controle. Essa lei de controle por que eu separei em dois? Porque essa lei de controle é a lei de controle frontal, e essas duas aqui, a lei de controle frontal, ela indica qual velocidade eu vou ter para chegar numa determinada posição, e a velocidade do controle lateral indica qual que é o ângulo que eu tenho que ter para me ajustar a uma determinada linha de referência. Os dois juntos compõem o controle de linha. E para a velocidade frontal, claro, você pode fazer essa lei linear, porém, aqui no nosso caso, a gente usa essa lei bem mais maluca que foi uma mistura de várias ideias no passado, mas que no fim não ajuda muito. Mas que a ideia é que justamente, tipo, por um erro muito grande, eu vou imprimir uma velocidade maior para tentar deixar ele mais rápido. Mas, na minha opinião, o problema em si é que ele tenta chegar no ponto com a velocidade zero. Mas, no fim, essa é a lei frontal que ficou no final para o nosso controle clássico, para a baseline. E além disso, ele tenta chegar na posição que seria a predição da bola, que seria, no caso, você pega a velocidade da bola e faz a interseção com a linha que ele segue, essa linha de referência. E aí ele tenta chegar nesse ponto com aquela velocidade frontal e tenta se manter nessa linha de referência com o controle lateral. E se a bola não tem velocidade, então ele segue o y da bola. E aí eu fiz um teste fazendo aquele pit stop em todos os robôs, para ter certeza que não tem nada a ver com mecânica, isolado do controle lateral, que também se chama Cruise Control, que basicamente ele está no 0 e 0 do campo e manda ele para frente, com uma velocidade para frente, seguindo uma linha de referência, ou seja, ele está com orientação alinhada com a X e eu só mando ele para frente, ou seja, a ideia é só ele para frente. No caso essa resposta nos simuladores, ele faz o que é esperado. Ele está no 0, 0 e ele vai para frente, nesse caso para a direita. Ele vai seguindo uma linha de referência o eixo X. Da mesma forma no Feira sim. Só que na vida real é uma maluquice. Tipo, eu fiz testes para mandar ele com velocidade 0.25, 0.5, 0.75 e 1. E como você pode ver, quanto maior a velocidade, mais ele caga para a esquerda. Desculpa os termos que eu uso. Enfim, aí em cada um desses testes eu fui trocando os robôs e fui trocando as baterias também, para ter certeza que não é nada específico de um robô. E eu fiz os pit stop antes dos dois robôs, porque quando eu inverti a orientação, ele inverteu também esse shift que ele faz. Ao invés de ir para a esquerda, ele vai para a direita. Só que nesse caso aqui, se você olhar a orientação dele, que ele está invertido, né? Então ele está olhando, os olhinhos dele estão olhando para a esquerda. Se você ver a orientação dele, ele sempre meio que tende para a esquerda, por alguma razão, que eu não acho que são comportamentos esperados, mas é uma coisa, tanto é que não acontece na simulação, mas acontece na vida real. E preciso explicar isso porque isso é uma das assimetrias que tem em relação à simulação e à vida real. O robô tende para a esquerda, pegando a orientação dele no controle lateral. Lembre-se disso. Tá. Aí, assim, Pera, deixa eu ver se funciona aqui. Porque não sei se o vídeo vai dar certo. Foi. Isso aqui é uma imagem do nosso time jogando. Esse é o nosso goleiro. E quando ele está seguindo a predição da bola e a bola vai para cá, vocês vão ver que ele vai tender para a esquerda, lá, aqui, e bate na parede. Na minha opinião, eu tenho a teoria de que ele sempre bateu na parede desde 2019 por causa dessa simetria que tem no controle de linha. Pode ser na mecânica, na eletrônica, no código, não sei.
não tive tempo de ver por quê. Redes neurais, vou tentar passar o mais rápido possível por esse canto, que é basicamente, pensa em regressão linear. O que é uma regressão linear? Você tenta fitar alguns dados para uma reta, e como é que você fita isso? Você pega o erro de cada ponto em relação à reta, em relação ao seu modelo, faz as matemáticas lá para você determinar qual que é o A e o B, o A e o B da linha que minimizam o erro que você tem. No fim, rede neural é quase isso, mas bem mais complicado, que é tipo, ao invés de você fazer uma função linear, você tenta fitar alguns dados para essa função aqui, que é basicamente um somatório de funções lineares aplicado a uma função não linear, e isso dá um maior poder de representação para o que você consegue representar. Você pode representar qualquer coisa. E como função linear, você utiliza uma dessas três funções, e além disso, para maximizar ainda mais o seu poder de representação, você junta tudo isso. E acaba que você, além de você juntar várias funções lineares, aplicar uma função não linear, o equivalente de você pegar esse neurônio e aplicar o output desse neurônio, esse neurônio é compor uma função dentro de uma função. Então você ainda faz composição de funções várias vezes, e aí isso aumenta, você pode pensar várias coisas se você tiver dados o suficiente. E ao invés de claro, você tem umas métricas de qual você pode minimizar, comparando com os pontos que você tem, os pontos que você tem em relação ao seu modelo. O erro é tal, você pode tentar minimizar cada uma dessas métricas. Só que, nesse caso, como é muito complicado minimizar, a gente usa a otimização, que seria basicamente dado um ponto no gráfico, você tenta ir em direção ao gradiente, que te indica qual que é o máximo ou mínimo da função que você está querendo minimizar, que é minimizar o erro nesse caso. RL, agora RL em si, que é basicamente, no fundo, isso aqui eu tenho um MDP, que é tipo um estado, que são o quê? É um estado, que seria meus robôs, posição dos meus robôs e tudo mais. Eu sou um agente, eu posso agir nele, eu posso executar ações nele, e a partir dessas ações eu posso ter recompensa. Então, no fundo é isso, só que com várias matemáticas bonitinhas aí. E na prática é que de novo, várias matemáticas bonitinhas, mas eu vou abstrair bastante, que é tipo, uma política, que seria esse PI aqui, seria quais ações eu posso ter dado um estado, e eu abstraio essa política por uma rede neural, e a partir dessa rede neural eu posso treinar ela. Cada um dos treinamentos vão dar esses data points que eu preciso para poder treinar essa rede neural bem, para poder pensar uma política que vai maximizar a recompensa que uma política me gera. Então, no fundo, isso é tudo um framework para, dado esses estados aqui, eu for treinando o robô aleatoriamente, e a partir desse treinamento ele consegue aprender, por causa que ele tem vários data points, quais são as ações que dão um bizu para ele. Tá. Aí, treinamento, que qual foi o MDP que eu escolhi para esse caso. No caso, quais são os estados, porque eu estou agindo sobre uma framework de RL, então preciso explicar sobre o ponto de vista das leis de RL. Eu escolhi a posição e velocidade e orientação do goleiro, bem parecido com o trabalho da Tainá, acho. Posição e velocidade da bola e do oponente, ou seja, posição e velocidade da bola e posição e velocidade do oponente. A distância entre o oponente e a bola é a distância entre o goleiro e a bola. Ou seja, todo aquele negócio lá de RL e rede neural vai ter acesso, vai ver isso. E aí ele consegue, por exemplo, prever como o oponente vai chutar a bola. Recompensas, que eu também tenho que definir. Uma básica, que é tipo, se ele tomar um gol, ele é penalizado. Então, conforme ele vai agindo aleatoriamente, ele vai descobrir como defender contra gol. Mas só que, além disso, eu também precisei limitar adicionar essas duas coisas, que é tipo, quanto mais ele se afasta do gol, ou seja, mais ele, por exemplo, vai para longe daqui com relação a essa reta, mais ele é penalizado, e da mesma forma na vertical, quanto mais ele vai para cá. Se ele for para cá, ele não é penalizado. Esses alfas aqui, eles são os máximos. Tipo, se ele está aqui, ele é penalizado, só que se ele está aqui, ele não é penalizado, é zero. Isso é porque algumas vezes o goleiro ele aprende a chutar a bola para longe. Imagine, por exemplo, ele roubar a bola. Isso é um comportamento bem legal, só que integrado com a nossa estratégia não fica tão bom, porque não é certeza se o gol vai ficar defendido ou não por qual tempo, não sabemos. Quais são os estados que eu defini? Os limites de cada uma das coordenadas que tem que definir para poder normalizar para a rede neural são esses aqui, que é basicamente as dimensões do campo. Velocidade são as velocidades que normalmente são observadas, distância entre 0 e 2, que é meio que a horizontal ao quadrado mais a vertical ao quadrado, a raiz disso do campo, e os ângulos que entram menos pi. Os episódios terminam depois de 3 segundos, porque você precisa fazer vários
episódico, RL, e aí vocês vão ter que confiar em mim, porque precisa ser por episódio não contínuo, porque não dá tempo de explicar. E ações, basicamente, quais são as ações que eu defini que o agente RL pode fazer? É a velocidade frontal, como vocês podem ver aqui, vou voltar de novo, que eu desenhei quais são as ações, que é essa seta aqui, quando ele vai, é ele desenhando que eu tenho que ir para frente, e também uma outra ação que é, se ele for maior do que 0,5, ele ajusta o ângulo dele. Eu fiz isso porque, às vezes, o controle, se ele está com um ângulo muito errado, ele faz um erro muito grande. Então, eu fiz isso para, caso ele veja como necessário, ajustar o ângulo e, em seguida, ir em direção ao gol. Como é que eu inicializei cada episódio, cada um dos treinamentos? Isso aqui são os pontos onde o goleiro pode ficar, esse aqui são os pontos onde a bola pode ficar, e esse é um primeiro tipo de inicialização que se chama close, que eu apelidei de close, porque a bola está perto do gol, e isso aqui é um exemplo. Quando ela está perto do gol, o oponente sempre é posicionado três lados de robô à direita, e aí ele pode chutar, aí inicia o treinamento. Se a bola for posicionada aqui, a gente tem os episódios chamados Noob e Sharp, eu já vou explicar o que cada um é. Quando a bola é posicionada aqui, o oponente é posicionado bem mais perto, e esse, nesse caso, é Noob porque a bola está com velocidade inicial zero, de No Operation. Sharp porque a bola tá braba e ela está com uma velocidade em direção ao gol. Então, esses são diferentes formas que cada episódio pode inicializar, e a cada 3 segundos inicializa de uma forma diferente. Só que cada um desses tipos de episódios tem essa distribuição de probabilidade, porque eu tentei simular um pouquinho como é que corre nos jogos reais, só que vocês vão ver depois que eu acho que eu falei nisso, mas enfim, é assim que está agora. Como é que foi o tuning de hiperparâmetros? Isso aqui tudo eu tirei completamente da Tainá. Se vocês quiserem ver alguma coisa sobre, leia um artigo dela, não vai dar para explicar direitinho aqui, mas basicamente eu peguei 12 agentes com vários hiperparâmetros diferentes, treinei eles depois de 1.5 time steps, que dá, não sei, dá muitos episódios, vai tempo, precisa de bastante treinamento para funcionar RL. E aí eu peguei o que estava parecendo mais legal, uma aproximação heurística, para então depois treinar ele por mais 1.5 milhões de time steps. É bastante tempo. E executado nesse Intel Dev Cloud, que é uma cloud da Intel, que é bastante visual, que dá para treinar várias coisas. Tá. E aí, como é que ficou? Para avaliação, a distribuição de probabilidade é um pouco diferente, porque eu não consigo posicionar a bola com uma velocidade específica e uma direção específica na vida real. Eu não sei como fazer isso, não dá. E aí, por isso que eu, basicamente, para deixar tudo igual a avaliação em todos os ambientes na vida real e nas simulações, eu não tenho mais zero, não tem mais Sharp, e todos foram para null, que é basicamente a bola começando com velocidade zero. Como é que funciona a, a inicialização na vida real? Isso é interessante. Que é basicamente eu vou posicionar a bola na mão, por isso que eu não consigo definir uma velocidade inicial. Tem essa vassoura aí que eu pego quando a bola vai para frente, com a contribuição do Renan. E aí os robôs vão chutando conforme cada posição definida pelo código. Eu também vejo que o oponente ele se posiciona de um ângulo meio cagado, proposital, porque ele está indicando que ele está esperando a bola. Quando eu posiciono a bola, ele ajeita o ângulo. Eu fiz isso porque não tem GUI, eu não integrei com a GUI, porque a GUI é um código muito, muito ruim do VSS, eu não queria mexer naquilo. E eu faço um pit stop dos robôs a cada 300 interações, fiz 600 vezes isso, uma vez para a nossa baseline, uma vez para o agente de RL, com um antebraço ruim. Então, o que eu não faço para o Leighton 10, né? E a gente usou o mesmo filtro para os aliados e para o oponente, e a visão também é compartilhada. Eu fiz que a câmera é única, e aí a câmera fornece a parte de blood detection, pattern detection para os dois, e aí cada um dos agentes, o goleiro e o oponente, fazem atribuição. Eu sou aliado e ele é oponente. Tá. Aí, comparação, o que deu? No simulador, era esperado, já dá bem melhor, por causa que a RL treina para bisurar no simulador. Deu bem melhor, tipo, mais do que 10% de vezes o RL consegue se defender, só que no Firacin dá errado, eu já discuti, dá um pouquinho pior, tá tipo, menos do que, ele acerta menos vezes, e na vida real dá quase a mesma coisa. E aí no Firacin, a minha teoria de por que dá bem pior é que quando eu fiz eu não dá tempo de mostrar agora, mas quando eu fiz aquele componente teste do controle lateral,
eu só mostrei a trajetória que o robô caminhava, né? Mas só que eu não mostrei também a resposta do tempo. Tipo, parecia que no Firacin a resposta de tempo era bem mais diferente do que no simulador. No simulador ele atingia a velocidade que eu queria bem mais rápido. E aí isso com certeza vai impactar bastante em termos da otimidade do robô. Tipo, se ele sabe exatamente quais são as velocidades que ele tem que ter para pegar a bola, se essa resposta de tempo não está certa, então fica bem pior. A minha teoria de por que ficou tão pior no Firacin. Aí, esse é um exemplo de... Uma coisa que é interessante, que eu acho que não teve nos trabalhos anteriores, é que como é eu fiz vários testes depois, esse aqui é um exemplo de um dos testes, em que eu consigo interagir com o agente de IRL. E aí dá para ver que tipo, os testes que eu fiz foram só o oponente contra o nosso goleiro. Então ele overfitou que eu só vou prestar atenção na bola se o goleiro ficar, se o oponente estiver perto. Ele não entendeu que a bola, se a bola tiver sem oponente, ele tem que defender. Por isso que aí ele, inclusive, ele é estranho, porque ele se afasta, inclusive, da bola quando ela chega perto. Foi uma das interações mais esquisitas que eu já tive, foi bem legal, porque o robô, era completamente inesperado que o robô iria fazer nessas situações. Interagir com. Antes eu sabia exatamente o que o goleiro ia fazer, ele ia seguir a predição da bola com o controle de linha, agora eu não sei, é desconhecido, é definido pelos treinamentos que eu fiz na simulação. Assim, e eu não usei nada de domain randomization, eu fiz em cima de uma camada de controle, se vocês perceberem, que é usando controle de linha e controle de ângulo, e aí, teoricamente, isso abstrai um pouco a física da simulação do mundo real. Então, o Sim to Real Gap diminui e ajuda a transferir. Aí nós estamos tentando ver se ajuda a transferir ou não. Vocês viram que pelo menos não ficou pior do que do que do que a vida real, de acordo com os resultados que a gente fez na avaliação. Isso aqui é um exemplo dele contra um oponente que faz um pouquinho mais de sentido, mas vocês veem que aqui, vejam que a orientação do oponente está para cima e, portanto, ele tende, o controle lateral que ele usa tende a cagar ele para a esquerda e, portanto, ele entra no campo. Então, tipo, essa é a minha teoria de por que ele não está perfeito na vida real, que é basicamente a imperfeição do controle lateral, que não existe na simulação, faz ele ficar batendo na parede bem mais vezes porque ele fica tendendo para a esquerda. Tanto que aí ele consegue defender, mas só que ele fica meio, assim... Né, vocês veem que ele tende para a esquerda, ele tende bem mais do que o nosso goleiro porque ele imprime velocidade bem maior. Então, acredito que isso impacta bastante. Para mim, eu acho que já é bem legal que ele tem uma performance parecida com o nosso goleiro, mesmo com essa imperfeição aí. Aí, a próxima... deixa eu ver. Isso aqui é um teste bem... Está em 0,5x, porque é para vocês verem bem a diferença, que eu fui comparar entre o baseline, que é o nosso goleiro, e o nosso RL nesses casos específicos. Vocês vão ver que tipo, eu botei nas mesmas posições o nosso goleiro e o atacante e a bola para fazer uma comparação justa. E vocês veem aqui que eu peguei na sorte, porque eu fiz isso completamente randomicamente, um caso em que o nosso goleiro pemba, por causa que ele tenta chegar com a velocidade zero, e ele não vê que o oponente está chutando, então ele reage muito lentamente. E no caso do RL, eu peguei um caso em que ele faz uma coisa bem interessante, que é aqui, primeiro, o goleiro vai chutar, o oponente vai chutar, por alguma razão ele vai para trás, eu já discuto o que eu acho que é isso, mas aí, mesmo ele indo para trás, quando ele vai, ele consegue pegar a bola, e vocês veem que ele tende para a esquerda por causa da assimetria do controle, mas ainda assim ele consegue pegar a bola, é, e, e tá no módulo desacelerado, mas a bola está bem mais rápida do que parece, né? Aí, tipo, ele consegue pegar a bola, mesmo prevendo o chute do oponente e imprimindo uma velocidade que não vai ser de tal forma que ele vai chegar na predição da bola com velocidade zero. Então, isso é um indício de que ele conseguiu a otimalidade, sim, em alguns casos, que eu achei bem interessante. Então, isso aí é o caso específico. E por que eu acho que... Eu tenho uma brisa aqui, eu não sei se vocês estão pensando, não, mas eu acho que, tipo, isso aqui foi meio que para... Se ele tivesse ido para a predição da bola, o oponente teria desviado dele.
Então ele meio que fingiu que não ia defender para baitar o oponente. Então, enfim, é a mesma teoria minha, mas enfim, achei interessante. Eu ia perguntar pro professor Márcio se o controle faz isso. Aí, rápido, outras coisas aqui, que é isso do atraso. Foi avaliando como é que cada um daqueles componentes afeta o desempenho de cada robô. O atraso, que é uma coisa interessante, que basicamente cada um os dois agentes eles ficam melhorando cada vez mais. Que isso aqui é a porcentagem de acertos, eu esqueci de falar, mas isso aqui é a porcentagem de acertos que tem cada um dos defensores defende. E aí, quanto maior o atraso, que seria aqui, mais eles defendem. Quer dizer que provavelmente o atraso impacta mais o oponente do que o goleiro. E com relação ao ruído, só que aí tem uma coisa que é tipo, o nosso atraso eu já calculei, e ele é de no máximo um frame, então isso aqui quer dizer na real que o atraso não impacta tanto na vida real. Ruído, quanto mais eu aumento o ruído, mais o desempenho diminui, que eu acho bem interessante. E o nosso ruído, eu acho que ele está entre esses dois aqui. Então pode ser que o ruído impacte bastante o nosso código, mesmo com o filtro, porque eu acho que o nosso ruído está entre esses aqui com o filtro. E a predição, que seria quantas vezes os filtros predizem no futuro, é interessante porque mesmo se ele predizer um frame só, ele perde muito a performance. Acho isso estranho. Por alguma razão, é melhor você errar por o passado do que para o futuro. E isso eu acho que é uma das coisas que eu não fiz aqui, que pode ajudar a melhorar a performance do RL que eu fiz, que seria ainda mais, que seria basicamente só ajeitar as coisas, ajeitar o filtro para predizer exatamente quanto ele deveria, porque ele prediz 2 frames. Será que isso faz sentido? Mesmo considerando o viés de cada um dos filtros? Eu tenho minhas dúvidas, e talvez isso ajude, porque vocês veem aqui que além de diminuir a performance de cada um, eles também, esses efeitos aqui, eles deixam mais parecido também a performance entre os dois, entre o RL e o baseline. Então ainda tenho um chute. Tá, e outra coisa aqui que vocês veem que antes estava 44% e 2%, isso aqui, os dois diminuíram só porque eu fiz com que o atacante parasse de considerar o goleiro como um obstáculo. Então ele passa a chutar mais o goleiro. E isso faz o atacante ter mais facilidade para fazer gols, que eu acho interessante também. E demonstra um pouquinho também um overfitting do RL com nossa estratégia atual, que é porque a diferença entre os dois, o gap entre os dois diminui em comparação com o original. Então, a conclusão é que vocês viram lá no vídeo que o que eu desenvolvi o RL, ele tem várias falhas, mas ele conseguiu uma otimidade interessante na vida real. Eu acho que esse é um trabalho incompleto. Eu queria, se fosse um pouquinho mais, se eu conseguisse consertar algumas das falhas que eu vi no código, a performance teria ficado mais interessante. Finalmente já é interessante, porque já é parecido com um robô na vida real, e ele demonstrou aqueles comportamentos bem interessantes naquele caso específico também. E, além disso, a forma como eu avaliei também é meio suspeita. Será que eu realmente representei bem o que acontece no jogo a partir daquelas inicializações de episódios? Talvez não. Principalmente quando considero que aquele caso que eu fiz, em que o atacante ele faz um chute lateral, não tem em nenhum dos episódios que inicializei. Então, eu acho que existem melhorias possíveis também nessa parte de influência. Acabou. Não sei como está a relação aqui. Muito obrigado, Kendi, pela sua apresentação. Você passou um pouquinho do tempo, só cerca de 4 minutos, então não tem problema. E agora a gente vai passar para a fase de arguição por parte da banca. Eu confesso que eu não sei muito bem quem chamar. Aleatoriamente. Thiago vai primeiro. Tá bom, então tá decidido já. Thiago vai primeiro, então. Pô, pensar ali depois. Bacana, Kenji, né? Tem que segurar para não chamar de Monge. Pô, tenho bacana apresentação, e vou enviar a parte revisada do texto depois, então não vou falar nada disso agora, e vou me ater a coisas, mais dúvidas, e talvez discutir um pouco algumas coisas do trabalho que acabei entendendo mais aqui na apresentação do que no texto, e tá fora de ordem, então bora lá. A coisa que eu entendi aqui foi a segunda ação, né? Você tem duas ações na política, que é
a velocidade linear a booleana para fazer a rotação, e essa booleana que me deixou intrigado, assim, bem diferente. E aí te perguntar para que ela serve. Daí você explicou, né? No texto eu tinha entendido que era uma coisa assim que ele ficava ortogonal a linha que ele estava seguindo, mas aqui você falou que era na verdade é para consertar, né, e diminuir o erro de uma forma mais rápida. E interessante. E aí, só que aí no texto você fala disso, mas não tem nenhuma menção depois. Então, a primeira pergunta é se tem alguma coisa interessante nesse sentido dessa correção, né? Você viu ela sendo utilizada, você viu que era muito necessário, não serviu para nada, acabou que ele consegue se corrigir sozinho, esse tipo de coisa. Essa é uma ótima pergunta. E é uma coisa que eu acho que já teve algumas discussões no excesso. É melhor para o robô ele só seguir um controle de linha, ou mesmo com o ângulo inicial errado do jeito que estava, ou consertar o ângulo e ir em direção à bola. Qual das duas alternativas é mais rápido? Eu sempre achava que, eu acho que no segundo goleiro ele só ajuda, mas no goleiro, pelo que eu fiz com os testes aqui, com RL, eu raramente via ele ajustando o ângulo. Ele usa ajustar o ângulo mais, na verdade, para fazer algumas pausas estratégicas. Então, não para defender a bola, por causa que se ele não ajustar o ângulo, ele não vai conseguir. Normalmente ele prefere imprimir usando o controle lateral, mais rápido possível. Então, eu diria que não foi tão necessário assim, o controle de ângulo. Bacana. Aí eu sugiro você comentar isso no texto também, né? Só para dar um. Pensei nisso, usei para isso, e realmente o bicho não se interessou de usar. Então, esse é um achado bacana. Esse comentário aqui eu vou botar para depois. Você mostrou os slides. No slide 54 tem. Só comentar rapidamente, você está testando no robô real, e aí você estava do lado do campo. Então, no slide 54 tem um vídeo. Você está do lado, e daí o seu pé está bem do lado do gol na câmera. E aí faz um tempo, né, que eu não trabalho com isso, eu não tenho contato, eu não sei como é que tá a calibração da visão, mas tinha um problema muito sério de se tiver alguém perto do campo, a câmera pegar e confundir com a bola, porque a gente tem uma cor alaranjada na câmera, e aí eu vi o seu pezão ali, eu fiquei intrigado, assim, né, você teve algum problema nessa avaliação no mundo real, essas coisas de calibração? Hoje a calibração tá resolvida, não precisa mais dessas dor de cabeça. Putz, interessante essa pergunta também. E você vê aqui que o campo ele tá azulado, um pouquinho azulado. Eu acho que isso foi para não confundir, pelo menos, o pé com a bola. E aí, na avaliação, eu não percebi tanto esse problema dele ficar confundindo com o pé. Os episódios rodaram dentro. Tem o slide 56 também, que é bem pior, que além de estar o seu braço inteiro no campo, você está fazendo uma grande sombra, né, que acaba com a calibração, mas bola para frente, acontece. Isso é uma rápida defesa minha, é que isso aí é um teste, isso é um teste ad hoc, tipo, não foi daquela parte que foi das avaliações, para computar as porcentagens. Nas avaliações eu tentava ficar nessa outra posição aqui, que é do lado à esquerda, a luz era em cima, então eu não ficava fazendo sombra na luz. Então tentei evitar esses problemas de sombreamento. Entendi. Aqui nesse ad hoc você comentou que foi a iteração mais esquisita, né? E eu fiquei pensativo se não teve nenhuma culpa esse problema da visão. Mas acontece. Isso aqui eu vou deixar para depois também. Beleza, agora coisa séria. Eu tenho que ir rápido aqui, né? Parabéns, você conseguiu fazer em 4 minutos só. Eu tenho esse problema de falar muito. Primeira coisa, né? Acho que as duas coisas que pegaram muito para mim no trabalho, assim, gostei bastante do trabalho, né? Você tem todo o trabalho, eu acredito que você aprendeu bastante, né? Porque mexer com as coisas de reinforcement learning é um negócio. Na faculdade, né? No ITA, a gente não tem muito contato com isso na graduação, né? Você acaba, se você fizer uma matéria extra, talvez você veja alguma coisa disso. Então, bem bacana que você tenha escolhido esse tema. E a parte do trabalho de
como é que chama? O finalzinho que você faz o estudo de caso, isso é bem bacana também, isso é bem legal. Muito trabalho envolvido, mas aí as duas coisas muito core do trabalho me pegaram, que é a primeira, a questão do Synth to Real, e a segunda coisa é a questão da optimalidade. Então, primeiro o Synth to Real, eu vou comentar que me incomoda um pouco aqui como ele é apresentado no trabalho, que se você treina no simulado e você testa no real, só isso não quer dizer muita coisa, né? E aí o próprio trabalho que você cita do Bassânio, ele treina no simulador, mas você vê que tem toda uma preocupação de... Ele cria uma rede neural que transforma os comandos de controle da simulação para encaixar melhor no mundo real. Então, tem essa preocupação de como fazer o impacto do mundo real desse ambiente esquisito que a rede não treinou, né? Ser menos... degenerar menos a performance da rede, né? E aí você argumenta dessa coisa de se eu tiver essa abstração do controle, aqui vai ser... eu não vou ter tanto problema com isso. E daí, para mim, a questão aqui é mais... Não tem um estudo... Um estudo... Como é que eu vou colocar isso? Não tem... Acho que faltou uma justificativa mais forte aqui para mostrar que isso realmente aconteceu, né? A coisa mais direta, e aí eu entendo que não dava tempo de fazer isso, era tentar fazer um approach, como o próprio Bassani fez, né? Controlar as rodas do robô e aí comparar os dois para ver se teve essa facilidade mesmo com a abstração do controle em comparação com tentar controlar as rodas direto. E aí o que eu falo aqui é que você manda a velocidade como ação, você fica dependente do quão bom a qualidade do controlador de linha. E, por outro lado, se você manda a velocidade da roda como comando de controle, né, você fica dependente da qualidade do controlador das rodas. Então, você vê que é praticamente o mesmo problema. Eu entendo que pode ser mais fácil por algum motivo, mas acho que faltou explorar mais esse tipo de coisa, né, e falar, ó, realmente ficou mais fácil por isso, isso e isso, né, no fim das contas, e isso eu senti que é uma parte muito do coração do trabalho. Então, para mim, não ter ficado bem explorado isso me incomoda um pouco. Acho que isso eu vou parar aqui. E a segunda coisa é a optimalidade, né? A optimalidade, isso me incomodou bastante. E, para mim, no trabalho, isso está jogado, assim, tipo, está falado no trabalho em vários pontos, mas é uma palavra, é um conceito muito... Não é bem assim. Optimalidade, onde quer que você coloque, né? Em controle ótimo, mas existe a questão de optimalidade em programação. Você tem que definir bem o cenário que você está trabalhando, e aí você fala, ok, isso aqui é ótimo porque alcançou o máximo nisso, nisso e naquilo. E você pega o abstract do seu trabalho e você fala, eu cheguei no controle ótimo do goleiro. Pô, isso é muito forte, cuidado. E aí eu li o seu trabalho pensando muito assim, se hipoteticamente, né, algum professor me pegasse com esse TG para virar um artigo no futuro, hipotético, que tipo de coisa eu ia explorar aqui? Eu vejo que essa questão da optimalidade ia ter que tomar muito cuidado. Então, isso são duas coisas muito do coração do trabalho, né? Synth to Real e optimalidade. Então, tenham cuidado aí. Pulei. Isso aqui foi muito duro. Eu olhei para o seu trabalho e, por a gente se conhecer, né? Você já sabe o que eu fiz, eu sabia que você estava trabalhando nisso. Primeira coisa que eu fui foi olhar o resultado. E aí eu pego uma tabela e eu tenho um número lá que eu não sei o que é. E aí eu fiquei, o que é isso? E aí é só essa questão de, na tabela você tem que explicar o que é que eu estou olhando para, o que é esse número, né? Taxa de sucesso, pô, porcentagem, né? Não coloca 0, sei lá o que, bota uma porcentagem. Você trata a métrica, né? Você tem uma seção de métrica. Só que a métrica está falando do reward acumulado, e aí você não fala da taxa de sucesso, e aí você deixa para falar da taxa de sucesso no meio do texto jogado, assim. Então, esse aí doeu.
Porque no a última parte do trabalho de resultados, você só olha a taxa de sucesso, né? Então faltou esse carinho ali com a métrica. Mas tudo bem, né? Uma hora eu entendi o que era aquele número, e aí, pô, agora eu tô entendendo o que está acontecendo. Aqui. Acho que eu pulei alguma coisa. Tá, deixa pra lá. Beleza. Uma curiosidade, uma dúvida. Você faz o estudo do filtro de Kalman no final, e aí, mas no teste no mundo real, quando você compara, né? O robô na simulação, simulação 2 e mundo real. Quando faz no mundo real, o filtro ativa sozinho, ou você desabilitou naquele primeiro resultado? Isso diz no slide. É bem no final, bem no final. Qual das tabelas você diz? Esse aqui? Isso, essa daí, só curiosidade mesmo. O filtro sempre está habilitado no nosso código. Sempre está habilitado. Não, perdão, na vida real. Na vida real ele está habilitado, só que nos simuladores ele não está habilitado. Entendi. Beleza, tá. Ok, tá. Última coisinha, antes da parte boa, tem que atacar primeiro. Tem uma hora que você faz o estudo de caso do delay do filtro. Você aplica o delay e a predição no atacante. Isso é uma coisa que para mim não fez sentido. Que é como se você estivesse simulando um cenário onde está tendo uma falha de comunicação, de ruído, tanto no atacante quanto no defensor. E aí eu entendo que aqui deveria se só colocar esses problemas, entre aspas, perdão, colocar isso só no defensor, né? Deixar o atacante livre. Mas se tiver algum racional do porquê que foi isso, pode mandar. Não, infelizmente não tem uma justificativa boa para isso. Não vai estar tendo, né? Tudo bem, é só chamar atenção para isso, né? Tudo bem. Beleza, era isso de crítica, né? No texto tem muito mais, então se preparem. E agora só dar os parabéns, né? Gostei bastante do trabalho. Primeiro, né, passar para o robô real, né? Eu não fui a primeira pessoa a ver a rede neural funcionando no bicho real, deve ser uma sensação bem legal. Parabéns. E eu não sei, né, qual é o futuro do VSS, mas se a Itandroid sobreviver e continuar na categoria, né, eu não sei como é que vai ser, talvez dê para modificar alguma coisa do simulador e continuar usando esse framework aí do Reinforcement Learning, que ia ser bem interessante. De novo, estudo de caso no final do trabalho, achei bem legal, bem científico, né, apesar da linguagem, e testar no Firacina é bem bacana, assim, ter teste mais de um emulador, né, que na minha época isso não existia. Gostei muito dos vídeos aqui na apresentação, né, recomendo você botar esses links no trabalho também, né, que é bem legal ver o vídeo, né, você colocou ali uns frames no trabalho, mas o vídeo faz a diferença. E aí você comentou, né, que, pô, eu queria ter feito mais, tem uns bugs ali no código que eu queria ter resolvido, e aí eu te dou aqui o bait, né, mestrado tá aí. E com isso eu termino minha fala, passo aqui para nossa querida Tainá. Muito obrigado, Thiago, pelos seus comentários. Acho que a Tainá vai começar a partir do bait aí, tá muito na mente dela. Tá muito na mente dela nesse momento, ela vai começando, não, cara, não faça isso com sua vida. Acho que a primeira coisa que eu posso falar é para não cair nesse bait, mas vamos isso, abstrair... cara, Tainá, me ajuda aí, Tainá. Vamos abstrair esse bait, esse comentário daqui. Acho que eu vou começar primeiro parabenizando o trabalho, acho que ninguém, além de mim e do Thiago, tem noção do quão difícil é fazer tudo isso que o Monte fez. É um trabalho complicado, e só do Monte ter conseguido entender o framework que o Thiago inventou, eu carteei por si, sem a gente
assim, com a quantidade de interações que eu tive com o Monge para explicar o código, eu acho que para mim é bem surpreendente o resultado que ele obteve, assim, que eu tive, tipo, muito acesso ao Thiago, né, para conseguir entender como o framework funcionava e só dele ter entendido daquilo como funcionava eu já acho bastante impressionante. Mas acho que o primeiro comentário que eu queria fazer para o Monge é que você tem que vender melhor o peixe do trabalho, entende? Tipo assim, tudo que você fez era muito complicado e você tirou muito do brilho do que era o trabalho, né? Porque algumas coisas não deram do jeito que você achava que as coisas iam ser, mas não faça isso, né? A gente sabe, né, o quão interessante é o que você fez. Mas acho que eu queria primeiro fazer umas perguntas sobre coisas que eu não entendi, tipo assim, nem lendo o texto e talvez nem agora na apresentação ainda, para a gente, para você talvez, né, enriquecer mais o texto escrito, né, explicando essas coisas. Acho que a primeira coisa era o que você considerava um sucesso no seu episódio? Você falou que era o goleiro defender, mas o que é o goleiro defender especificamente? Era tipo, o episódio aconteceu inteiro e não levou gol? Você usou algum outro tipo de métrica? Como é que era isso? Você diz. Bom, assim, respondendo a sua primeira pergunta, eu acho que é tipo. Eu considerei inicialmente como sucesso o nosso robô ser. Pra mim, o que é sucesso? O meu robô ser melhor do que o do VSS. Ou seja, melhorar o do VSS. Pra mim, isso era sucesso. E aí eu não tinha percebido. Aí depois isso se converteu em quê? Em a minha taxa de sucesso do meu robô ser melhor do que a taxa de sucesso do robô do VSS naqueles episódios que eu inicializei. E depois eu percebi que não é. E não, mas o que eu quero saber especificamente, o que é a taxa de sucesso? É tipo assim, Assim, no episódio, acabou o episódio, como é que eu sei se ele foi bem sucedido ou não? Se ele defendeu o gol. Ou se o tempo acabou, depois de 3 segundos. E o que é defender o gol para você? Porque isso não é uma bola... coisa tão trivial no VSS, né? Tipo, defender o gol, a bola foi para longe do goleiro, ou só acabou o tempo e ele não levou gol? O que era ele defender? A bola não entrou no gol. Aí, durante o episódio. Durante o episódio. Aí, de fato, você me fez perceber uma coisa agora, mas a bola não entrou dentro do gol. Então, porque você não comenta isso nem na apresentação e nem no texto. Então, tipo, quando ele falou que ele defendeu, eu não sabia direito o que você queria dizer com isso. Porque, assim, estritamente não quer dizer que ele defendeu a bola. Ele conseguiu não levar um gol, né, no final das contas. E acho que era interessante para conseguir entender que baseline você usou para avaliar, né. Acho que o Thiago fez algumas críticas a coisa da opcionalidade, do Centurial, que eu acho que são coisas que eu concordo com ele. Mas acho que, para mim, o que mais pegou foi quando eu estava lendo, e aqui também, durante a apresentação, é que eu não sei qual é o objetivo do seu trabalho. Tipo assim, o objetivo do seu trabalho era desenvolver um goleiro que usasse RL, e daí defendesse bolas no VSS. O seu trabalho era conseguir usar o framework que o Thiago criou no Robô Real. Tipo assim, eu não sei se eu entendi o que era. Eu acho que era para ser desenvolver um robô, né? Que goleiro que defendesse os gols. Mas quando eu li o texto, eu achava que você deu muito enfoque para essa coisa do Centurial e que o goleiro era tipo só uma coisa que você treinou para conseguir testar que isso dava certo. E eu acho que, tipo assim, definir muito bem claramente o seu objetivo teria feito você te guiado melhor para o que você deveria ter avaliado do trabalho e quais seriam as suas conclusões, né? Se o seu objetivo era criar um goleiro bom, usar a métrica de avaliação de success rate nos episódios fazia mais sentido e coisas assim, mas qual era o objetivo que você acha do seu trabalho, no final das contas? Isso Contando a história, eu acho que ficou mais claro, que eu percebi que na Iron Cup de início desse ano, eu vi que a gente é ruim, não é assim. E a gente fica em quarto lugar aqui, não sei. Aí eu vi que a gente toma muito gol porque o robô não defende a bola. Não, bola livre, bola vindo, e aí o goleiro não defende, nosso goleiro não defende.
E aí eu vi, tipo, isso é porque depois eu percebi que, tipo, o seu controle de link, ele não é ótimo. E aí, depois eu pensei, mano, como é que a gente pode consertar isso? Tanto que, inclusive, eu estava considerando entre eu usar controle ótimo para resolver esse problema ou fazer RL. Eu não fui decidido pela RL. Então, na minha opinião, o objetivo do trabalho é criar um goleiro melhor que o atual na vida real. E não foi assim. Por isso que a ideia era de, tipo, domain randomization, porque aí, teoricamente, ele iria se estender para os dois. Mas o Maga não acredita que daria certo para o Feracin, porque a física do Feracin é muito diferente. Ele faz sentido. Sim, sim. Eu acho que isso é uma outra coisa que eu falaria, tipo assim, eu não teria colocado os resultados do Feracin se eu fosse você, assim, porque você não treinou nele, e o baseline do robô real era muito mais interessante do que o do Feracin já, mas... enfim, eu acho que ele não te ajudou a defender o que você fez, sabe? O trabalho, no final das contas, também. Você acha que realmente ter não controlado as rodas direto do robô ajudou, no final das contas? Isso foi uma coisa que eu... Olha, contar a história de novo. É porque esse trabalho, algumas coisas foram feitas por causa do tempo, por causa da pressa. E, tipo, isso de usar em cima do controle, a razão em si não foi para diminuir inicialmente. A razão não foi para diminuir o Centurial Gap, foi porque era mais... porque quando eu vi que não fazia muito sentido você treinar a velocidade de roda esquerda e direita sendo que é um goleiro. E porque eu queria integrar ele com a estratégia do resto do código, ele não pode sair muito, ele não pode fazer muitas coisas além de seguir uma linha, porque ele não pode bater no segundo goleiro, ele não pode vazar, não pode chutar. Aí, tipo, era mais simples ele só usar esses controles de linha. Então, assim, foi esse motivo, na real. Que depois eu deturpei para ser. Acaba que ele diminuiu de fato, acho, o Centurion Gap, e aí ele virou esse também o motivo. Mas o motivo inicial era de tipo, era mais fácil. E eu vi que de fato foi mais fácil o treinamento de RL, que eu acho que é porque é um problema um pouco mais fácil de fazer. Mas eu queria, no fundo, usar Domain Randomization para conseguir extrair, transferir qualquer política, inclusive o que vocês criaram. Nossa, perdeu, por causa do tá, assim, Entendi. Mas eu acho que você poderia ter usado direto as velocidades da roda e ter, tipo, feito umas condições, tipo, de acabar o episódio de uma forma mais específica para ele atender o que você queria, entende? Para depender menos do controle. Porque eu acho que, no final das contas, você tinha uma hipótese do porquê você achava que o controle atual era ruim, você tentou melhorar ela, só que ainda tem algumas coisas ruins do controle que você não consegue mexer, porque você tentou treinar antes de chegar no controle, entende? Então, enfim, eu acho que teria sido melhor ter feito direto com a velocidade da roda e ter restringido mais o treinamento, né? Tipo, sei lá, acaba o episódio, penaliza mais, outras coisas. Acho que uma coisa que eu achei curiosa, eu já vou acabar aqui com os comentários, é o fato de que o goleiro defende muito mais na vida real do que na simulação. Não sei se você chegou a comentar isso tanto no texto, mas eu acho que isso é uma grande diferença entre o real e a simulação. Tipo, o atacante... Não sei se ou o goleiro é muito pior na simulação ou o atacante é muito melhor na simulação, mas o goleiro defende muito mais, até o Data Androids, que era o baseline, defende muito mais na vida real. Então, com certeza, isso vai dar um gap bastante grande entre o que você treinou na simulação e o real, né? E um comentário semelhante ao que o Thiago falou, que eu senti falta de imagens e vídeos no texto escrito para tentar dar uma suportada no que eu estava escrevendo, porque às vezes a gente tenta explicar, mas só com palavras é difícil de a gente conseguir treinar. E acho que uma última crítica é o fato de que você treinou só uma rede, né? E não várias.
E o problema disso é que não dá para ter certeza se o método que você usou é robusto, né? Porque RL a gente sabe que tem uma variância grande, então você poderia ter treinado uma rede e ter dado bastante errado. Não foi o caso, mas não dá para saber se é uma coisa muito replicável, né? O ideal seria ter treinado mais redes e avaliado entre elas e comparado. E eu sei que seria bastante difícil fazer a avaliação que você fez no mundo real usando várias redes, e eu acho que eu nem recomendaria você fazer isso, mas eu acho que poderia ter sido feito isso para o simulado e comparado o resultado do simulado, que é uma coisa que daria para rodar muito mais rápido do que no real, e daí você só avalia no real com a melhor rede, por exemplo, uma coisa assim. Daí acho que deixaria mais claro que a metodologia que você aplicou tipo assim, é seguro que outras pessoas que tentassem replicar iam ter resultados bons, né? E é isso. De novo, parabéns. Imagino o trabalho que deve ter sido para colocar isso no robô real também, que nem sei o trampo que deu, mas eu vi que você teve que transformar a rede bilhões de vezes até chegar numa que conseguisse ter compatibilidade com o código. Também gostaria de ter tido esse sentimento de ver o URL no nosso robô real, que é uma coisa que nem eu e o Thiago tivemos essa oportunidade. E é isso. Eu posso falar agora, mas eu sou Pode sim, cara. Na verdade, durante a arguição aqui, você pode comentar o que foi falado sobre o seu trabalho. Isso é bem livre mesmo. Não chama-se defesa à toa, tá? Ah, tá. É sério mesmo. Pois é, eu tava me perguntando por que o nome era defesa. Você só recebeu ataques agora vem a defesa. Não, tipo, pô, né, tem algumas coisas que eu não tenho. Não tem como defender mesmo, não. Que, tipo, do... assim, uma coisa que é, tipo, eu acho que eu falei muito em otimalidade porque eu confundi muito do controle ótimo, né? Tava em mente controle ótimo. Eu diria que, no fim, talvez o ideal, que eu acho que não tenho conhecimento para fazer isso, mas o melhor seria, tipo, interessante. Seria comparar controle ótimo com RL. E aí acabei que eu juntei com um termo que é de otimalidade, que é de fato, pô, aquilo que não tem algo melhor que isso. Não era, não queria usar esse termo, porque esse termo era bem traiçoeiro de fato. Então, errei, como é que é? Errei, fui moleque, acontece. Mas tem outras coisas que é tipo, pô, a limitação da interpretabilidade é uma coisa triste de ter, que antes era bem melhor, pelo que eu vi nos artigos, e aí isso limitou muito também as coisas que eu consegui fazer, de rodar as redes. Eu queria ter rodado bem mais redes, e reforçando no que a Tainá falou, tipo, poderia ter treinado mais redes para ver a robustez da atual, eu também poderia ter treinado mais redes para ver se tem como melhorar em si no RL também, que eu acho. Talvez dê. Com certeza dá, porque eu treinei bem pouco. Aquele treino de performance foi o que eu fiz, sabe? De que você viu. E pelo que a Taina fez, pesquisou, dá para melhorar bastante nessa parte de performance. Então, é isso que eu consigo defender. Com relação aos outros pontos, tipo, pô, gente, era tempo, sabe? Eu fui responsável, comecei um pouco tarde, mas e tipo, com o comentário do Thiago, de tipo, o mestrado tá aí. Eu tenho um comentário interessante sobre isso, que é tipo, pô, eu achava que se eu fosse fazer um trabalho muito bem feito no TG, é que ia dar mais vontade de fazer mestrado, mas, pô, é isso que eu fiz aqui, é tipo um trabalho parcial. Você vê o quanto você poderia ter feito, atingir um ponto e pensar que você vê o quanto poderia ter sido melhor, que dá vontade de fazer mestrado. Acho que esse é o ponto que mais dá vontade. Mas eu não sei, tem que, pô, mestrado há muito tempo, né? 2 anos. Mas tem tempo para decidir, eu acho. Porque não tem, é só daqui a um tempinho, o período de inscrição. Então, vamos ver o que acontece. Legal. Então, eu queria agradecer novamente aqui os comentários do Thiago e da Tainá. Eu anotei, deu 37 linhas aqui de comentários.
E aí, isso sem contar quando ele quebra a linha, né? Porque alguns foram bem grandes. Então, depois eu passo aí para o Kenji. Muito obrigado pelos ricos comentários e pela avaliação detalhada do trabalho do Kenji. Eu vou comentar algumas coisas rapidamente, tá? Tem uma coisa que eu nem entendi muito bem. Desculpa também, eu tinha te falado, né, que ontem, por causa daquele problema lá que deu no Enad, que você sabe muito bem, e também porque hoje foi bem pesado de TGs, eu não consegui olhar o seu texto, infelizmente, nesses 2 dias, mas essa tabela eu não entendi muito bem o que é esse prediction. O original é o... O original é só para você ter como fio. referência, mas esse aqui, no simulador, que seria no nosso simulador. Sem nenhum filtro, sem nenhum ruído, sem beleza. E o outro cara é o quê? É botando filtro no simulador para prever um frame no futuro, é isso? Botando filtro no simulador para prever uma posição no futuro. Entendi. E aí, esses outros caras geram descasamento, né? Como assim? Frame, 2 frames, 3 frames, eles geram descasamento em relação ao simulador, porque o simulador você assume sem atraso. Isso, exatamente. Você desabilitou o atraso que tem lá naquela classe de, sei lá, Dummy Camera, eu não lembro como é que chama. Coisa tipo assim. De Simulator Vision, sim. Eu deixei o delay igual a 0. Beleza, tá bom, entendi. Sim, bem estranho isso, porque ficou bem pior. Mas isso realmente é esperado que esse descasamento gere um efeito bem grande. Coisas com atraso geralmente geram um efeito bem grande, cara. Até mesmo aquele trabalho lá dos robozinhos que você mostrou, uma das coisas, a OpenAI apresentou na RoboCup, né? E uma das coisas que eles comentaram que mais deu trabalho, que aquele trabalho, apesar de ter sido RL, teve todo um trabalho de modelamento muito pesado, assim. Tipo, a simulação dos caras era extremamente realista. E eles falaram que uma das coisas que mais impactou foi delay. Foi, tipo, conseguir modelar todos os delays envolvidos em tudo, assim, tipo, desde o tempo de... Porque eles usaram um sistema que chama-se OptiTrack, né? Eu não sei qual que eles usaram, na verdade. Mas é tipo um sistema de GPS indoor, que ele consegue detectar bolinhas, assim, no corpo do robô. É como se fosse, tipo, a visão do VSS, só que com uma precisão absurda, assim, de milímetros. E aí eles usaram esse sistema, mandavam para o computador central e assim vai, né? Então tinha todo um monte de caminho até a informação finalmente chegar no robô. E aí isso aí gerava vários delays no meio do caminho. E aí eles falaram que modelar e ter tudo isso computado na simulação certinho foi essencial. E delay é uma coisa que assim é conhecido em malha de controle também por afetar muito malha de controle. Né? Então é meio esperado que com a política que toma decisão ela também seja bem afetada por delay, né? Por não compensar o delay corretamente. Beleza, tá. Entendi agora isso aí, eu não sei como é que está no texto, mas aqui quando se apresentou não ficou muito claro, porque não estava tão claro na minha cabeça que o simulador estava sem atraso também. Tem uma coisa que você comentou do Fit Calma, mas esse é detalhe, eu te passo depois. Achei curioso também o 0.32, 0.48. Tem algum motivo mais forte para isso? As probabilidades que você usou para poder escolher os vários oponentes? Isso é como eu comentei. Não, acho que não tem. Quer dizer, tem algumas coisas assim, que é tipo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu sei que esse é o depois, né? Mas o original, que é esse aqui, Loop é o maior de propósito porque é o que mais ocorre no código, eu acho, na vida real. Pelo menos de tipo. E é mais tradicional também. É quase um pênalti, só que a bola pode ficar em qualquer lugar. E o Sharp, mais porque ele, quando, por exemplo, a bola está voltando e aí o oponente volta também. Ele tenta pegar a bola, ele tenta guiar a bola. Tenta fazer dessa forma, por isso que eu não vejo tanto isso assim como eu acho. Não sei. Foi eu tentando imaginar essa. Eu achei curioso o nível de 2 casas de precisão aí. Tá. Porque no 0.3 e 0.5. 0.32 são muito bons. Aí não tem muita coisa. O professor tem que ver os hiperparâmetros lá. Tem 7, 8 casas de precisão.
O Monge, Precisou como é do double ali, que... né? Não. Como é que você chegou nesses números? Que é uma coisa que eu fiquei curioso também. Você rodou lá no código e contou quanto tempo ficava em cada estado, alguma coisa assim. Como é que você chegou nesse número? Não, isso é uma boa ideia, eu acho. Seria interessante tentar fazer alguma coisa para ver essa proporção. Mas fora isso, foi bem carteado mesmo, bem carteado. O close era para tentar forçar e acelerar um pouco a ideia dele, tipo, aprender de vou chegar rápido, então por isso que eu aumentei um pouquinho mais, por causa que a ideia era que ele ia sofrer bastante, mas ele ia aprender a acelerar bastante. Então, Beleza. Legal. Tem uma coisa que você perguntou aí, cara, provocação, se controle considera o que o oponente vai fazer, pô, é só você ter o modelo do oponente no seu controlador, pô, é trivial fazer isso. Pega lá seu método de controle ótimo, tá ligado? Controle preditivo, aí você tem o código embutido nele, entendeu? No otimizador. Aí você roda o código para prever o que o oponente vai fazer e você otimiza com base nisso. Boa sorte de rodar isso aí em tempo real, né? Você vai precisar de uma coisa bem maior que o DevCloud, né? Mas é possível, cara. Teoricamente é possível. Mas, de fato, realmente é bem difícil embutir tipo, a estratégia do oponente numa lei de controle. Numa lei de controle simples, tipo um PD lá que nem o código usa, realmente meio bizarro. E mais difícil ainda E, tipo, mesmo num método bem complexo de controle ótimo, ainda é bem difícil, com certeza. E é bem legal mesmo que eu não duvido realmente que o RL tenha pegado esse tipo de correlação, né? Porque ele vai vendo isso nos episódios, vai vendo que ele vai se ferrar se ele não TV, e aí com experiência suficiente de treinamento, ele deveria ser capaz, sim, de fazer essa correlação no futuro, né? Dessa reward que acontece no futuro em relação à decisão que ele tomou no passado. Sobre Synth to Real, eu concordo bastante com o Thiago, eu acho que tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque Synth to Real geralmente envolve realmente métodos que explicitamente tentam fazer a transferência. Synth to Real o pessoal utiliza tanto para dizer que existe esse Synth to Real gap, né? Quanto também quando o pessoal fala que fez Synth to Real é porque realmente fez um método que explicitamente está tentando facilitar essa transferência. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, porque como o trabalho é científico, né, alguns termos têm que ser muito bem precisos. A mesma coisa com optimalidade, esse tipo de coisa. Sobre a questão do controlador usando diretamente as rodas, eu concordo com o Thiago e com a Tainá, no sentido de que realmente teria que ter testado para poder mostrar isso, né? Mas eu acho que tem todo um conhecimento que a gente deve conseguir achar na literatura, porque isso é uma coisa que é bem intuitiva e bem conhecida, principalmente em sistemas de controle, né? Quando você fecha uma malha de controle, você tende a mitigar os erros de modelo que existem naquele sistema em que você fechou a malha, para quem vai usar esse sistema. Isso é uma coisa que é bem conhecido, tipo, na disciplina lá de controle a gente mostra esse tipo de coisa, né, que se você realmente tem um ganho ali, tipo, aquela malha fechada, quando você muda um parâmetro, ela muda menos de comportamento do que se você tivesse direto com a malha aberta na mão, né? Então, esse ganho, ele dá uma mitigada ali na mudança de comportamento. Isso, com certeza, acho que a gente encontra literatura falando isso explicitamente, porque, assim, você não vai conseguir mostrar no trabalho, mas, claro, não é uma comprovação total, né? Mas fazendo uma generalização do conhecimento que o pessoal tem, provavelmente a gente deve conseguir também para a RL, mas, claro, sempre vai ser uma coisa meio baseada em caso, né? É difícil você demonstrar isso matematicamente para qualquer coisa, mas você pode comentar, olha, pelo conhecimento que o pessoal tem na literatura, geralmente quando a gente utiliza um controlador ali para fechar a malha, e aí faz em cima desse controlador, a gente dá uma mitigada ali nos erros de modelo que a gente tem. Então, isso a gente espera que isso ajude um pouco no Synth to Real, na hora de fazer a transferência para o real e diminuir o Synth to Real gap, né? Aí eu acho que é importante citar os trabalhos mesmo que comentam isso, dado que você não fez essa comprovação no seu problema. É só comentar que eu fiquei horrorizado com quando começa o trabalho, aí tem um gráfico, o Kenji mostrou aqui do robô posicionado no eixo e ele tem que ir para frente, aí tem
as trajetórias terríveis com o bichinho lá, e aquilo ali nem começou o trabalho, é só o controlador agindo. Daí eu fiquei, pô, Synth Real já tava difícil, com esse bichinho aqui vai ser difícil, vai ser sinistro conseguir essa malha Y. Não sei o que está acontecendo, cara, mas isso não parece uma coisa que deveria acontecer, entendeu? Ou a malha, eu anotei algumas coisas aqui que eu pensei, tipo, pode ser alguma coisa de erro do firmware mesmo, porque ali é com o controlador de linha já, né? Você não chegou a fazer teste das rodas direto. Não Seria fiz bom teste fazer esse com teste. Pode ser desde erro de firmware, mas eu acho que provavelmente deve ser do código de alto nível mesmo. É o que eu chutaria. E você testou com só? Oi? Você testou só com um robô? Eu testei com 2 robôs, fui trocando, alternando os E os dois dois robôs. fizeram exatamente o mesmo comportamento, né? Eles já fizeram exatamente. Então, ou é uma coisa do firmware, ou é uma coisa do alto nível. Porque se fosse uma coisa mecânica específica, eu acho que mudaria com o robô. Mas tem que realmente investigar. E é interessante mesmo aquele drift que ele faz, né? Quando ele vai tentando seguir a linha, aí ele vai driftando, porque o coitado da rede neural nunca foi treinada no mundo real, né? Então ela não sabe que ela não sabe corrigir, né? Se ela tivesse treinado no mundo real, ela eventualmente aprenderia alguma coisa ali, não sei. Talvez se o erro tiver entre o controle e as duas rodas, ela É não ia fazer verdade. isso. É verdade. Você não ia fazer isso se eu aplicar o RL com as velocidades da roda esquerda e direita. Tá? Mas Mas é triste. o problema é que a barriguinha está no próprio controlador de linha, né? Se bem que eu acho que o seu RL não tem como corrigir isso, né? Porque ele não tem comando lateral, Ele ele só não tem tem velocidade. comando do tipo, só frontal, só para cima e para baixo, então ele nem tem espaço de ação para conseguir corrigir. Né? Ele no máximo, sei lá, o que ele aprenderia é, não vou mandar um comando brusco, porque se eu comandar um negócio brusco, o controlador de linha vai viajar, que vai cagar o pau. No máximo ele conseguiria fazer algo assim. Mas realmente isso e tipo assim, esse erro, de fato, ele está no próprio controlador de linha, né? Então assim, não, mesmo tipo, ele com certeza aparece no real, porque não tem nada mitigando ele. Tipo, ele é uma coisa que existe no real e não tem nada mais para mitigar. Ele não tem outro controlador mitigando esse erro. Assim. Ele vai aparecer pro RL de cara, sabe? E ao mesmo tempo o RL não tem. Tipo, ele não faria, porque quando ele foi treinado isso não acontecia. Mas mesmo se ele tivesse. Se ele fosse treinado com isso, ele não tem uma ação explícita. O professor travou. Para tentar corrigir isso, tentando mandar tipo, ele ir para. Travou de novo. Isso eu tava com medo da internet cair. Né? Eu tô vendo a telinha dele piscando assim quando ele fala. Uma coisa que eu ia comentar, mas o professor travou aqui, é que ele tava confabulando se o problema era o controlador de linha ou sei lá, tipo, o controlador da velocidade da roda. E aí eu lembrei que muitos anos atrás o professor voltou. A imagem tá normal. E a falar que você tinha falado que o problema era no controlador da linha, ou no controlador das rodas. Eu lembrei que muito tempo atrás o Bandeira da 19, né, ele estudava eletrônica e eu lembro ele fazendo uns ensaios assim só com uma roda. E aí agora eu não vou lembrar, né, se tinha uma discrepância muito grande. Eu acho que não, senão acho que todo mundo ia ficar atento, né. Então suspeitaria, se o senhor lembrar disso, né? Eu lembro que uma vez eu fiz um teste desse, eu não lembro se foi com esse robô ou com o robô anterior. E o que eu lembro que acontecia é que, isso direto na roda, né? Era que se fosse velocidade baixa, não tinha uma variação muito grande, mas em velocidade alta ele dava um deslizadão assim no começo, e aí ele dava uma girada. Uma coisa esquisita é que a deslizada era sempre, tinha uma consistência, entendeu? Ele mais ou menos girava, era meio aleatório, mas tinha uma consistência razoável. Ele sempre girava para o mesmo lado, só que às vezes ele girava menos e ele girava mais. Não sei se é porque ele sempre comandava uma roda primeiro que a outra no firmware, até achava esquisito, assim. Aqueles microsegundos que fazem a diferença. Pois é. E, tipo, era meio esquisito isso, mas ele se fosse velocidade baixa, aí não, aí ele conseguia ir mais ou menos retinho.
Beleza, Monge. Ou, desculpa, Kenji. Esses são os comentários que eu tinha, então agradeço aqui novamente. E aí eu vou criar, só por formalismo, uma sala para a gente deliberar sobre o assunto, tá? E aí eu mando o link. Eu achava que tinha aquela opção de ser ao vivo com o candidato. Que isso, cara, pesado essa daí, hein? Veneno assim, explícito. A gravação, ela continua? Não, eu vou parar a gravação. Desculpa, eu esqueci também, fui indelicado aqui com a banca. Eu queria perguntar com a plateia, queria perguntar se alguém da plateia quer fazer algum comentário. Aproveita, gente, essa é a hora. Essa é a hora de mandar a braba. Tá tranquilo. Obrigado. Boa apresentação. Ixi, Maria.